Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre Git em rede local. Eu vou começar a exemplificar o nosso segundo ambiente de desenvolvimento que eu já comentei no início do nosso curso que a gente ia fazer, onde a gente vai usar uma máquina da nossa rede local como se ela fosse um servidor de todos os repositórios, de todos os projetos que a minha equipe está trabalhando no desenvolvimento agora. E a gente vai aprender como buscar as informações nesse servidor e como mandar essas informações de volta também quando o nosso trabalho estiver concluído. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão de configurar um servidor Linux para servir como servidor de repositórios do Git, que seria o ideal. Eu, pelo contrário, vou trabalhar com uma máquina rodando Windows 7 com acesso somente via rede local, da maneira mais simples possível, porque eu creio que assim eu vou conseguir atingir um público-alvo maior, mais pessoas vão conseguir aproveitar o que eu vou explicar aqui. E para não aprofundar demais também a questão de configuração de servidores, que não é o objetivo do nosso curso. Para começar, eu vou abrir aqui a minha máquina virtual que eu tenho com o Windows 7 instalado. Pode ver que é uma máquina padrão, como se fosse um PC doméstico, aí um PC, uma estação de trabalho que uma pessoa está usando normalmente. E aqui nessa máquina virtual, essa máquina ela vai servir como o central, como o servidor central de repositórios do Git para o nosso exemplo. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro do meu disco local D, eu vou criar uma nova pasta aqui chamada de projetos. Poderia ser a pasta do meu servidor, por exemplo, o AMP Server que está rodando em rede local, enfim, poderia ser qualquer pasta. Eu vou utilizar a pasta projetos como exemplo. Nessa pasta projetos aqui, eu vou dar acesso via rede a ela para que eu consiga acessar essa máquina aqui pela rede. Se eu pegar aqui a minha máquina e ver as configurações aqui do nome dela, pode ver que o nome dela aqui é VM7. Você pode acessar também por IP, não vamos entrar nessa questão também. O que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar minha pasta de projetos. Botão direito nela, compartilhar com pessoas específicas e aqui eu vou escolher todos. Vou dar um adicionar e aqui em vez de leitura eu vou marcar leitura e gravação e vou dar um compartilhar. O compartilhamento vai variar de cada sistema operacional, isso não é uma coisa que a gente vai abordar aqui. O que você tem que saber é, você precisa de uma máquina na rede com acesso nas outras estações e uma pasta de projetos que seja compartilhada para facilitar o acesso. Se eu vir aqui no meu computador agora e acessar aqui, barra invertida duas vezes, VM7 e der um Enter, ele vai ter que aparecer lá a minha pastinha de projetos, que atualmente está vazia, mas eu tenho acesso à rede àquela pasta. O que eu vou fazer agora? Dentro dessa minha pasta projetos, digamos que eu vou começar aqui um site novo com a minha equipe, um projeto novo com a minha equipe. Então, esse sistema aqui, esse site que eu vou fazer, enfim, eu vou chamar ele de cliente 1, pode ser. Esse meu cliente 1 aqui vai ser o primeiro projeto que eu vou trabalhar em equipe. O que eu preciso fazer agora? Primeiro, se você ainda não tem, instalar o Git aqui no servidor, que é a máquina que vai centralizar todos os repositórios. E depois você precisa iniciar o Git aqui nessa pasta cliente 1. Acessei o Git, já entrei na minha pasta cliente 1. E agora eu vou ter que criar o meu repositório, só que com uma pequena diferença. Eu não posso simplesmente dar um git init aqui dentro dessa pasta, porque daí eu vou criar um repositório padrão e eu não vou conseguir trabalhar com ele em outras estações de trabalho sem fazer uma pequena manobra com os branches. Eu não vou conseguir enviar informações da minha estação de desenvolvimento para cá, para o meu servidor. Por isso, quando você quiser iniciar um repositório que vai ser disponibilizado para outras máquinas na sua rede local, você precisa dar um git init --bar ou bar. A pronúncia, enfim, não vai mudar aí o comando, mas é --bar para todo mundo entender. Inicializou o repositório, ele vai dar o aviso dizendo que foi inicializado um repositório do Git vazio dentro da pasta cliente 1. E está pronto o que eu tinha que fazer aqui no meu servidor. Meu repositório está criado. Se você entrar aqui em cliente 1, ele vai ter que ter um monte de arquivos e pastas aqui dentro, que é o padrão que ele coloca originalmente naquela pastinha .git, ele coloca avulso, solto aqui, porque a gente criou um repositório com o modo bar. Agora que nós já inicializamos o nosso repositório lá no servidor, eu vou vir aqui no meu Git local, na minha estação de trabalho,
E o que eu preciso fazer? Cada estação de trabalho que vai trabalhar no projeto do cliente 1 precisa, a primeira vez, para acessar o primeiro acesso nesse repositório, precisa fazer um clone. Então, o ideal é que a primeira pessoa que vai adicionar aquela estrutura básica de pastas e de arquivos padrão do projeto faça isso antes, envie esses dados de volta para o servidor para que as outras pessoas comecem a trabalhar no desenvolvimento. E é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou clonar o meu repositório, vou criar a base de desenvolvimento e depois vou enviar de volta lá para que os outros integrantes da minha equipe de desenvolvimento consigam começar a trabalhar com esse repositório. Primeira coisa que você vai fazer, então, é utilizar o comando git clone file, 1, 2, 3, 4 barras você precisa colocar, senão ele não vai funcionar na rede. E agora você coloca o nome do seu servidor, no meu caso, vm7 barra o quê? Projetos barra cliente 1. Se eu não colocar mais nada, ele vai fazer um clone e vai criar uma pasta chamada cliente 1 dentro da minha pastinha Git, que eu estou aqui no diretório corrente agora, na minha localização atual. Porém, se eu quiser mudar esse nome, eu posso colocar outro nome também. Para exemplificar aqui, eu vou colocar assim, ó, PRJ Rede 1. Só para a gente mudar, para fazer essa diferenciação. Digitou esse comando, git clone file, 1, 2, 3, 4 barras, nome do servidor, barra compartilhamento. E se quiser trocar o nome, define ele no final. Dá um Enter, aguarda e ele vai dizer quando terminou. Ele vai voltar aqui para a tela normal de comandos e ele vai dizer que a conectividade está ok e que ele clonou o projeto aqui para a nossa máquina local. Vamos conferir isso agora? Se eu vim aqui agora na minha pastinha Git, deve ter aí ó, um PRJ Rede 1, que atualmente está vazio. Ou seja, eu fiz o clone do meu projeto, ele criou, ele veio para cá tudo o que eu precisava, só que veio vazio, até porque não existe nada ainda no meu projeto. E é isso que eu vou fazer agora, eu vou criar aquela base, aqueles arquivos padrão para desenvolvimento. Vou abrir aqui a minha IDE, está aqui o meu PRJ Rede 1. Tem uma pastinha .git lá dentro, por causa do meu clone, né? E eu vou criar aqui a minha estrutura padrão. Terminei aqui a criação de algumas pastas e alguns arquivos somente para exemplo. Então, criei aqui todos os arquivos estão vazios, não tem conteúdo nenhum neles. E digamos que isso aqui seja a base para iniciar qualquer projeto dentro da minha equipe. Digamos que esse aqui é o projeto padrão, a inicialização dele. Nisso aqui estariam inclusos, por exemplo, os resets de CSS, se for o caso de sites, talvez o framework que você utiliza, ou os frameworks e bibliotecas que você usa. Enfim, é aquela base que é igual para todos os projetos. Criei tudo aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou consultar o meu repositório através do Git. Primeiro, vou entrar na minha pasta, cdprj rede 1, git status, e ele vai me dizer que eu tenho arquivos para serem adicionados. Então, preciso adicionar e fazer o meu commit inicial. Sabendo que eu tenho, então, os arquivos aí que ele já me listou que eu preciso adicionar no meu repositório, vou dar um git add, ponto, para adicionar tudo. Se eu consultar o git status agora, ele vai me dizer que os novos arquivos foram adicionados e eu só preciso fazer o meu commit inicial. Para isso, digitei aqui git commit "-m" e a minha mensagem, projeto pronto para iniciar a fase de desenvolvimento. Dei um Enter e ele me disse que está tudo concluído. Se eu consultar agora o meu git status, ele vai me dizer que está tudo ok, tudo certinho. Se eu vir aqui na minha pasta, está tudo aqui, tudo correto como tem que ser. Se eu for lá no meu servidor, vamos entrar aqui via rede ou até pela nossa máquina mesmo, vai ver que continua a mesma coisa lá dentro. A gente não tem ainda nada definido nesse projeto aqui, ainda nada que veio aqui para o nosso servidor. Por quê? Eu apenas fiz o commit aqui local, na minha máquina. Eu não enviei isso de volta para o meu servidor. E é isso que eu tenho que fazer, porque se alguém clonar esse projeto agora, ele vai vir sem nada, ele vai vir vazio, assim como ele estava antes. Para fazer esse teste e mostrar que ainda não tem nada lá no servidor, que nada foi enviado daqui da minha máquina para o servidor, eu vou clonar novamente o projeto que está lá no meu servidor, na minha máquina virtual, e vou chamar ele aqui de PRJ Rede 2. Vou clonar ele novamente dentro da pasta Git para você ver que não vai vir exatamente nada de lá. Dei um Enter aqui, terminou a clonagem. Se eu vir aqui na minha pastinha Git, PRJ Rede 2, está totalmente vazio.
Vou fazer o seguinte, ó, vou deletar aqui o meu prj-rede2, deixar só o 1 aqui que está com os arquivos locais e vou entrar nesse prj-rede1. Ok, terminei de adicionar a base do meu projeto, fiz o teste, vi que não tem nada lá no servidor. Como que funciona quando você terminou a tua etapa de desenvolvimento local e você quer mandar esses dados para o servidor para ser compartilhado com o restante da sua equipe? Muito simples, tudo que você precisa fazer é dar um push nos arquivos, ou seja, mandar eles daqui da tua máquina para o servidor. Para dar um push no teu projeto aqui para o servidor, você precisa saber o nome do teu remoto, do teu servidor remoto. Para isso, você digita git remote e ele vai aparecer aqui o nome do teu remote. Por padrão, quando você faz um clone, ele se chama sempre origin. Esse é o padrão do Git. Como que eu faço então para enviar o meu projeto daqui lá para o servidor? Eu estou atualmente utilizando o remoto origin e estou no branch master. Então eu vou fazer um git push origin master, ou seja, Git envia os arquivos para o servidor origin que estão agora no branch master. Mais ou menos é isso. Pode até parecer confuso, mas teoricamente é isso que o Git está dizendo, que a gente está dizendo para o Git fazer. Feito isso aqui, dou um Enter, aguardo até que ele faça a conclusão do envio. Qualquer erro que acontecer, se você não tiver conectividade de rede, por exemplo, ele vai dar o erro aqui. Antes de mandar para lá, ele vai exibir na tela o que aconteceu. Nesse caso aqui, correu tudo bem, a nossa conectividade está ok e eu já mandei os dados lá para o meu servidor remoto. Agora, para testar e para você ver que realmente os dados daqui da minha máquina local foram lá para o meu servidor, o que eu vou fazer? Primeiro, vou mostrar a pasta lá do servidor. Olha só, vou atualizar aqui a minha pasta. Pode ver que não mudou nada. Por quê? Porque ele não fica com uma estrutura padrão que a gente está acostumado a ver. Geralmente você vai ter aqui, ó, dentro de Objects, você vai ter a estrutura aqui de alterações que o Git vai armazenar. Então aqui vai ser meio difícil de você achar as coisas que você precisa. Sempre você vai ter que usar o Git para acessar esse projeto aqui e ver o que você tem aqui dentro, quais as versões que você tem. Como no nosso servidor não dá para visualizar aquilo que a gente mandou para lá, eu vou fazer novamente aqui um git clone com o prj-rede2, lembrando que essa pasta não está mais aqui, a gente deletou ela de antes, e eu vou clonar ele novamente para você ver que vai vir tudo que eu mandei no meu push lá para o meu servidor. Clonou, terminou o clone, vou vir aqui, está o meu prj-rede2, abrir a pasta e toda a base do projeto está aqui dentro. Ou seja, eu fiz a adição desses arquivos aqui no meu prj1, mandei eles para o meu servidor. Quando a próxima pessoa da rede fizer um clone dele, vai começar a trabalhar já com as atualizações que foram mandadas lá para o servidor. Agora que você já aprendeu criar o seu repositório no servidor, pegar os dados de lá através do clone, mandar de volta através do push, nós vamos ver uma outra situação que vai ser utilizada a todo instante quando você estiver trabalhando em equipe. Por exemplo, eu vou entrar aqui no meu prj-rede1. Esse aqui, digamos que seja o desenvolvedor número 1 que está trabalhando no projeto e o prj-rede2 vai ser o desenvolvedor número 2. Vamos simular essa situação, já que eu estou sozinho e não consigo fazer isso de uma maneira diferente. Dentro do prj-rede1, que está aparecendo aqui, que eu estou na minha IDE já, eu vou fazer alguma alteração e essa alteração eu vou mandar para o meu servidor através de um push. Vou fazer o commit e vou mandar lá para o servidor através do push. E essa alteração ela vai ter que ser vista na hora pela pessoa que está trabalhando lá na máquina 2, o segundo desenvolvedor. Então vou fazer aqui uma pequena alteração. Vamos pegar aqui o nosso arquivo funções.php. Somente abri as tags do PHP e coloquei um comentário aqui para a gente ter uma alteração feita. Vim aqui no meu repositório da máquina 1, do desenvolvedor 1, por exemplo, dou um git status, ele me diz que eu tenho alterações para serem feitas. Vou fazer um commit dessa alteração. Já fiz o commit aqui da alteração no arquivo funções e agora eu preciso mandar isso lá para o meu servidor. Então, git push origin master. Pronto, mandei o arquivo para lá. Agora, digamos que a máquina 2, deixa eu fechar aqui todos esses arquivos. Digamos que aqui que o desenvolvedor número 2 está trabalhando aqui, só que essa
essa alteração aqui que eu fiz na minha máquina 1, no meu desenvolvedor número 1, ela ainda não veio para cá. Só que esse cara ele está trabalhando já nesse projeto. Como que ele faz? Eu vou avisar eles: ó, fulano, eu fiz uma alteração, baixa aí na tua máquina, atualiza na tua máquina. Como que ele vai fazer? Sabendo que a outra máquina colocou alterações lá no meu servidor, que eu tenho que trazer isso para cá para atualizar os meus arquivos, olha só o que eu vou fazer. Eu tenho que pegar o que está lá no servidor e trazer para cá, só que clone eu não posso fazer, eu já estou trabalhando aqui localmente nesse projeto. Então o que você faz? Você dá um git pull, que é para trazer os dados do servidor para cá. Da onde que eu quero pegar? Eu quero pegar do origin e colocar no meu master. Digitei o comando git pull origin master, vou dar um enter aqui e ele vai lá no servidor e traz as alterações para cá. Feito isso, meu arquivo de funções aqui do meu projeto 2, do meu programador 2, ele deve ser atualizado. O git pull tem um pequeno porém, ele faz a busca lá dos dados e automaticamente faz um merge desses dados que estão lá no servidor com o teu repositório atual, com o teu diretório de trabalho atual. Às vezes isso não é interessante, então quando você não quiser fazer isso, você precisa ter um branch separado e fazer um fetch. Então, por exemplo, em vez de git pull, você vai digitar git fetch origin e daí o branch que você quer colocar. Então, por exemplo, aqui você cria um branch chamado remoto, atualização, alguma coisa, e você faz um git fetch quando você não quer que ele faça o merge automático dos dados que estão no servidor com o projeto que você está trabalhando aqui. Mas a maioria das vezes o pull vai servir tranquilamente, porque você vai pegar os dados de lá para atualizar aqui e vai começar a trabalhar dali para frente no seu projeto. Basicamente é isso. Bom, e para encerrar nossa aula de hoje, vamos recapitular o que a gente viu. Aprendemos então a criar o nosso repositório lá no servidor, que vai servir como repositório para todas as máquinas de rede trabalhar. Aprendemos a clonar o nosso projeto remoto, nosso repositório remoto, trabalhar com ele localmente, fazer o commit, em seguida fazer o push, enviar esses dados para o servidor, e também a fazer o pull, que é para atualizar, buscar os dados lá do servidor e trazer aqui para o meu local de trabalho. Basicamente foi isso que aprendemos. Parece pouca coisa, mas eu creio que já estamos passando aí dos 20 minutos ou chegando muito perto dos 20 minutos de aula. Por isso eu vou encerrar a nossa aula aqui. Para você que ainda não conhecia o nosso trabalho, os nossos vídeos e quiser acompanhar todas as próximas publicações, aí na tela estão aparecendo os endereços para você nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e eu espero todos vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!